De qualquer forma, se vocês continuarem tendo dúvida, pergunta, tá? Manda lá no chat ou entra no canal, localiza o canal da aula específica e põe um post lá, que aí eu recebo a notificação e consigo tirar essa dúvida, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma pastinha. Deixa eu criar aqui a aula. E vou abrir essa pasta aqui no meu visual. Vou fechar essa outra aqui. Aqui, vou abrir pasta. Vou abrir essa aqui, ó. Então, com a minha pastinha aqui aberta, eu vou criar um novo arquivo. E vou chamar ele de index.html. Então, já estou com o meu arquivo aqui aberto. Pegou aqui. Ele não está preenchendo automático. Vamos ver. Ah, agora foi. Então, aqui no Visual Code, se eu colocar aqui o exclamação e dar um tab, ele gera o código básico aqui do HTML para a gente, tá? Se quiser manter o doctype, pode, que quer dizer que eu estou usando HTML5. E aqui a linguagem, esse aqui a gente pode apagar, ó. Ok? Aí ele já vai manter o char7. Como que eu fiz isso? Ó, vou fazer de novo. Ó. Coloco exclamação e dou um tab. Certo? Aí ele preenche o básico para a gente. E já põe o char7. Eu não preciso ficar digitando todo o código. É para facilitar, né? Então aqui, ó, eu vou apagar aqui a linguagem, porque eu não preciso colocar aqui em inglês, vou deixar ele sem nada ali. Esse meta aqui, ó, eu posso apagar por enquanto, que a gente não vai estar trabalhando com dispositivos móveis. Então, vamos manter o padrão aqui, certo? O doctype é para dizer, quando eu tenho aqui doctype HTML, eu estou dizendo que a gente está trabalhando com HTML5. Ou seja, todos aqueles atributos que a gente fez, align, color, direto no elemento, nós não vamos fazer mais. Nós vamos fazer específico agora com CSS. Essa que vai ser a diferença de trabalho agora. Então, vou pôr um título aqui, ó. Trabalhando com CSS. Ô, professor. Bom, oi. Só uma dúvida, assim, não muito a ver, mas o que seria CSS? Tem tipo um significado? É isso que a gente vai começar a falar agora, tá? Bom, o que é o CSS? É exatamente a fala que eu ia trazer para cá. Ele vem disso aqui, ó. Vou digitar o texto aqui, tá? Cascading Style Sheet. O que é isso aqui? Se a gente traduzir, significa folha de estilo em cascata. É uma técnica utilizada junto com o HTML para a gente aplicar estilos nos nossos elementos, ou no nosso texto, nas nossas imagens. Então, eu consigo estilizar todo o meu site. Hoje, um site não vive sem o CSS. Eu não tenho nenhum site no mercado que não tenha o CSS. Se a gente tirar o CSS do site, sobra um HTML todo feio, né? Por quê? Todo o alinhamento é feito com CSS. Todos os estilos, todas as bordas, todas as cores, tudo isso está com CSS. E é isso que a gente vai começar a aprender. O CSS ele vai servir para a gente formatar, aplicar efeito e organizar o layout do nosso site, tá?
Então, ele vem disso aqui, ó, Cascading Style Sheet, que é a folha de estilo em cascata, ok? Por que que vai ser em cascata? A gente vai ver daqui um pouquinho mais para frente por que que a gente diz que é em cascata. Bom, e para isso, para trabalhar com CSS, a gente tem três tipos, três formas, tá? A gente vai ter uma que chama Inline Style. A gente vai ter uma outra que é a Internal Style Sheet. E uma terceira que é a External Style Sheet. Então, nós temos esses três tipos aqui. Primeiro, a gente vai ver como que funciona o inline. O inline, eu vou aplicar a formatação direto no elemento. Então, eu aplico a formatação direto no parágrafo, direto no H, no H1, no H2, no H3, direto na imagem, direto na tabela, eu aplico direto lá. Então, quando eu digo inline, aqui é na linha. O internal style, eu vou colocar os meus estilos direto no meu código. E a gente vai ver a diferença deles na hora de usar ele, a gente consegue ver a diferença. E o externo, eu vou criar um arquivinho fora aqui do meu .html. E esse arquivo vai fornecer os estilos para o meu HTML. Então, ele vai estar com as formatações externas. Então, a gente tem a formatação na linha, a formatação interna, ou seja, todos os meus estilos vão estar dentro do meu código, e a externa, que todos os meus estilos vão estar fora do meu código, certo? Então, conforme a gente for trabalhando, vocês vão ver bem a diferença, como que vai se tratar a diferença delas. Hoje a gente vai ver o inline, e se a gente conseguir chegar a tempo, no interno. E o externo, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, tá? Por quê? Até a gente aprender mais coisas, o interno é suficiente para a gente, ok? Então, eu vou apagar aqui e a gente vai começar o CSS. Só esse tamanho de fonte tá bom? Vocês preferem que aumente? Eu consigo aumentar mais um pouquinho, mas acho que tá bom, né? Dá pra gente acompanhar. Bom, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou aqui dentro do meu body, colocar aqui um H1. Eu vou escrever esse aqui, ó, estilo CSS. Então, eu vou colocar... Ah, ele já pôs o H1, o barra ali para mim. Deixa eu apagar aqui. Então, eu estou colocando um cabeçalho no meu site, ok? Além disso, vou colocar um parágrafo. Vou pegar um lorem aqui. É mais fácil. Então, vou gerar dois parágrafos aqui. Ó. Então, vou pegar esse aqui no primeiro parágrafo. Deixa eu dar um Enter só para achar o barra P aqui para ficar isso. Criar um P aqui. Vou colocar esse segundo aqui, ó. Certo? Se a gente quiser, a gente pode ir quebrando ele aqui, ó, por questão de visualização, né? Só para visualizar, ok? Mas não é obrigatório, senão ele vai gerar, vai ficar muito grande aqui pra gente, tá? Então, vou colocar só no primeiro aqui, diminuir um pouco, aí, só pra gente ter. Mas dá para ver que o texto está inteiro aqui, ó. Se a gente seguir no fim da linha, ó, tá o texto inteiro aqui. Bom, eu vou salvar isso aqui e vou abrir. Vamos ver o que está acontecendo.
Eu vou abrir aqui da aula do dia 1/7. O que eu fiz? Ó? Eu peguei, deixa eu fechar esse WhatsApp aqui. Eu coloquei um cabeçalho e 2 parágrafos, ok? Então, eu vou aplicar uma cor nesse parágrafo aqui, ó. Primeiro parágrafo. Eu vou usar, então, o estilo inline. Como que vai funcionar o estilo inline? Eu venho aqui, ó, dentro da tag, ó, certo? Ó, aqui dentro ainda, ó. Igual como se eu fosse colocar um atributo aqui, que a gente colocava lá, o color, por exemplo, né? E vou colocar isso aqui, ó, style, que é o meu atributo. E no style, eu tenho vários atributos. Eu vou colocar o color, 2 pontos, e vou escolher uma cor. Vou colocar aqui, red. Esse quadradinho, ó, ele faz automático. Então, vou de novo. Ó. Opa. Vou apagar aqui, vou colocar de novo. Style, dou um Enter. Ele já cria para mim o igual e o abre aspas, fecha aspas. Color. Quando eu clico no color, ele já põe os 2 pontos. E aí ele já me deixa escolher algumas cores padrões. Ó. Eu já tenho elas aqui. Então eu vou digitar aqui red. Ele me traz, ó, preenche o quadradinho aqui, dou um Enter. Ó. Sempre depois do estilo, eu ponho um ponto e vírgula, que é a declaração. Tá? Se eu salvar isso e visualizar... Opa, acho que não salvou. Não tá aplicando, vamos ver. Vou fechar aqui e abrir de novo. Por que ele não aplicou o estilo? E style tá certinho. Ah, porque tá o barra P, que ele colocou um barra P aqui, ó. Deixa eu tirar esse barra P. Aí, agora sim. Como o barra P estava aqui em cima, ele não tinha texto no meio, né? Entre esse P e esse aqui. Vou salvar aqui de novo, agora vai. Então, ele aplicou a cor vermelha. Ah, e se eu quiser outra cor? Aí eu posso escolher outra cor aqui, ó. Vou colocar blue. Vou salvar e ele vai aplicar. Mas ele está aplicando só para esse parágrafo? Só para esse parágrafo. Isso aqui significa o inline. Ó. Ele está sendo aplicado na linha do parágrafo. E se eu quiser colocar outra cor aqui, o que a gente pode fazer? Ó? A hora que põe o color, ele traz uma listinha de cores aqui para a gente. Ó. Ah, vou escolher aqui, ó, chocolate. São cores padrões já, tá? Ah, eu posso colocar um hexadecimal? Pode, não tem problema. Mas vamos escolher por enquanto as cores padrões que a gente já tem aqui, para não ficar diferente, ó. Para já trabalhar com as cores que a gente tem. Ó, Dark Cyan. Então ele vai aplicando no parágrafo que eu coloquei ele inline. Agora eu quero pôr nesse parágrafo também, ó, a mesma cor. Então vou vir aqui, copiar ou digito, né? E aqui eu tenho que lembrar que tem que estar dentro da tag, ó, dentro da tag P. Se eu fizer isso, agora eu apliquei para os 2 parágrafos. Ah, quero colocar ela também no H1. Ó. Posso vir aqui, ó, colar, dou um espacinho aqui, salvar. Ele também aplica a cor no H1. Dessa forma, a gente faz o que então? Coloca o style, a propriedade e o valor da propriedade. A propriedade é color e o valor é a cor que eu quero colocar. Ok? Sendo as cores em inglês. Dessa forma, eu estou trabalhando com o inline. Estou colocando ele, ó, na mesma linha do elemento. Certo? E se eu quiser adicionar mais elemento? Então, eu posso vir aqui e adicionar mais um parágrafo. Então, vou pegar mais um parágrafo aqui, vou copiar, colar. Só que aqui eu vou mudar a cor dele. Ó.
Vou colocar ele como orange. O que vai acontecer? Ó? Ele adicionou um parágrafo laranja. Ah, vou pôr mais um parágrafo aqui, então. Vou pegar aqui, vou copiar esses dois aqui, colocar mais um cabeçalho e mais um parágrafo. Vou chamar aqui de formatação, por exemplo. E aqui eu vou mudar ele para yellow green aqui. Eu vou pôr esses dois com o mesmo. Ele criou mais um aqui. Certo? Qual que é o problema que a gente tem aqui? Eu não tenho parágrafo. E se eu quiser alterar todas as cores de todos os parágrafos agora ao mesmo tempo? Então eu tenho que vir aqui e fazer, ó. Vou mudar esse aqui para vermelho. Opa. E aqui colocar de novo, ó, vermelho, vermelho, vermelho. E esse outro parágrafo como vermelho. Vou salvar. Vamos ver. Colocou vermelho em tudo. Eu coloquei até no primeiro aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Ó. Vamos colocar. Vamos mudar esse aqui para verde. Digitei no meio do texto lá. Vamos mudar ele para verde. Tá verde. Todos os meus parágrafos agora estão vermelho. Certo? Só que vocês viram que tem uma dificuldade de eu mudar essas cores agora? Se todos os meus parágrafos eu quero vermelho, eu tenho que ir de um em um. Eu tenho que ir na linha de cada elemento e inserindo o estilo. Aqui eu coloquei só o estilo da cor. Eu poderia colocar ainda, acrescentar vários estilos. Fonte, tamanho da fonte, a família que a fonte pertence, se eu quero borda, se eu não quero borda. Então imagina que essa linha vai ficar gigantesca, né? E se eu tiver que repetir, trocar a cor de um parágrafo só, imagina você fez o site, chegou para o cliente e entregou o site assim. Ó. O cliente vai aprovar para vocês. Ah, não, mas eu não gostei do vermelho. Tem como colocar em cinza? O que vocês vão ter que fazer? Vim aqui mudar um por um para cinza. Aqui a gente tem somente 4 parágrafos. E a gente tem somente um site, somente uma página, somente um HTML. Agora imagina que esse site de vocês vão ter 10 HTML com um monte de parágrafos. Você vai ter que ir de um em um, alterando. Vai ser muito trabalhoso, certo? Pessoal, até aqui, vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Raul? Meninos? Professor, então Oi? esse inline seria colocar esse meio que estilo na linha para meio que, como que fala? Mudar só aquela linha. Então você Só aquela coloca linha. no Isso. parágrafo para mudar só o parágrafo. Só parágrafo. E, por exemplo, ó, se eu quiser, se eu não aplicar o estilo, ó, vou tirar o estilo dos outros parágrafos. Ó, vou tirar de todos eles aqui. Ó. Vou manter só o P aqui. Ó, vou tirar todos esses estilos. Mas aí o inline seria qualquer tipo de formatação que você vai fazer. Se vai colocar fonte no mesmo lugar, vai ser inline. Isso. Eu uso esse atributo style. E aí o que muda? A propriedade. Aqui eu tô com a propriedade color, né? Se eu mudar a propriedade, ó, por exemplo, ó, background, ó, vou colocar esse aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ele aplicou. Nossa, ficou até ruim de enxergar aqui, né? Ele aplicou esse fundo royal aqui, azul royal. E a letra
Tá vendo? O que a gente tem aqui quando eu tenho o estilo? A propriedade e o valor, ponto e vírgula. Quando eu tenho ponto e vírgula, significa que eu declarei essa propriedade aqui, ó. Aí eu próxima propriedade, background, 2 pontos, é a minha propriedade, é a background. E o valor dela é o Royal Blue aqui, ponto e vírgula. E ela ainda está dentro da mesma aspas nesse style aqui, certo? Então, o inline, eu tenho que ir elemento por elemento aplicando o estilo que eu quero. Agora, aqui a gente está com 2. Imagina se eu começo a aumentar aqui a margem, o padding, começar a colocar, ó, isso aqui a gente vai ver depois, mas, por exemplo, ó, padding, vamos colocar aqui 8 pixels. Ele deu um espaçamento de 8 pixels aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas ele deu um espaçamento. Nossa, deixa eu tirar esse vermelho aqui, tá muito ruim. Vou colocar aqui white, vamos ver se melhora. Melhorou um pouco. Vou aumentar o padding, ó, vou colocar mais aqui, ó, vou colocar 20, ó. Acho que vai dar uma diferença legal. E certo? O padding é esse espaçamento. A gente vai ver com calma, ok? Mas vocês viram que eu já coloquei 3 estilos num parágrafo só. Agora imagina se eu começo a aumentar essa quantidade de estilo. Vai ficar uma linha gigante, né? E se eu quiser mudar nos outros, eu tenho que repetir, vir aqui copiar e colar nos outros. E aí a gente tem mais um problema, né? Vamos supor que esse parágrafo aqui, ó, eu vou colocar esse aqui, vou copiar para cá, ó. Joguei o mesmo estilo aqui, ó. Se a gente ver, ó, vai estar com o mesmo estilo. Ó. Ah, mas esse parágrafo aqui, o cliente não gostou que, pensando, vamos supor que tá todos eles com, vou até fazer isso, ó. Tá todos eles assim, ok? Aí o cliente não gostou, ele quer que esse aqui que está na formatação e mais esses outros dois, ele quer que esse aqui mais esse tem um outro fundo. Aí o que você tem que vir? Vir aqui e mudar. Ó. Ah, esse aqui ele não quer o Royal Azul, então ele quer que ele tenha um Light Blue. Aí eu tenho que vir aqui nesse mudar, vir nesse aqui mudar e vir nesse aqui mudar. Já deu um trabalho, não deu? Por quê? Eu tive que fazer a mudança em 3 na mesma página. Agora imagina que isso aqui vai ter um monte de parágrafo com um monte de estilo em várias páginas. E o cliente quer que você aplique o Light Blue em todas as outras páginas, só na primeira vai ficar esse aqui. Você vai ter que entrar de HTML em HTML e ir alterando. E se for inline, aí tem mais esse agravante. Você tem que ir de elemento em elemento e alterando. Para isso resolver, a gente tem como trabalhar com o outro modo. Ao invés do inline, a gente trabalha com o internal style. Que aí ele vai ficar muito melhor de trabalhar. Como que funciona o internal style? Aqui dentro da minha tag head, ó, eu vou criar uma outra tag que eu vou colocar assim, ó, style, espaço, type, igual text barra CSS. E fecho ela aqui. Assim que eu fechar, ele já vai me gerar o barra style aqui, o fast style também. Agora, todos os estilos que eu aplicar aqui vai ser aplicado no meu site inteiro. Na minha página, né? Não nas outras páginas, só nessa. E se eu tivesse ele externo, ele aplicava em todas elas. Essa que é a diferença. Então, agora, ao invés de eu aplicar ele de forma interna, eu aplico para todos eles. Então, lembrando, ó, tem que estar dentro do head, style type. Por que o type aqui? Que eu quero dizer que esse texto que vai estar aqui dentro, ele vai ser do tipo CSS. Ok? Então, tudo que tiver dentro aqui
do style e barra style, ele vai ser considerado como o estilo a ser aplicado nos meus elementos lá embaixo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, eu vou tirar eles aqui. Ó. Vou apagar esse inline, vou manter só o parágrafo aqui. Ó. Se a gente salvar e atualizar, ó, não tem estilo nenhum mais aqui, ok? A gente vai precisar de um negocinho agora chamado seletor. E o que é o seletor? O seletor, ele é o nome da tag que eu quero formatar. Então, eu vou pegar o exemplo aqui para vocês verem que como funciona um seletor. Ó. O seletor, ele vai funcionar assim. Ó. Eu tenho a tag que eu quero formatar, abro chaves, coloco a propriedade, 2 pontos, o valor e o ponto e vírgula. Fazendo isso, eu tenho a declaração que essa propriedade vai receber esse valor. Eu posso anexar várias propriedades com vários valores dentro do abre chaves e fecha chaves. O que eu quero dizer aqui? Que eu estou selecionando a tag P para receber a cor vermelha. Então, vamos fazer isso. Então, aqui dentro do meu style, eu não preciso mais ficar escrevendo style para todos eles. Eu ponho aqui o seletor. Quem que eu vou selecionar? Os meus parágrafos. Aí eu vou abrir as chaves. Ele já cria o fecha-chaves aqui direto. Certo? Ó, seguindo aqui, ó. Parágrafo, abre chaves. Se quiser, pode dar um espacinho aqui, ó. Não tem problema, tá? Isso aqui é indiferente. A propriedade que eu vou trabalhar, a color. Então, eu vou por aqui, ó. Color. Ele já aplica o 2 pontos e já põe o ponto e vírgula. Isso o Visual Code faz, tá? Se eu estivesse fazendo isso daqui pelo bloco de notas, eu teria que digitar color, 2 pontos. Ele no bloco de notas ele não tem essas facilidades, né? E eu vou colocar aqui a cor vermelha. Certo? Então eu vou salvar isso aqui. Vamos ver o que acontece. Então, qual que é a diferença? Ó? Agora, eu apliquei a cor para todos os meus parágrafos. Então, todos os meus parágrafos vão receber a cor vermelha. Eu não precisei ficar vindo de um em um e aplicando o estilo aqui. Dessa forma, eu tenho o estilo sendo aplicado, ao invés de ser na linha, eu tenho ele como interno. Por que interno? Porque ele está dentro do meu .html. Então, esse estilo aqui só vai ser aplicado nesta página index. Se eu tiver uma outra página que não tem esse estilo dentro do head, ele não vai aplicar. Ok? Então, aqui eu estou aplicando para todos os meus parágrafos a cor vermelha. Nossa, então assim, mas e se eu quiser selecionar algum dos parágrafos e colocar ele com outra cor? Vamos fazer isso. Aí como que eu faço? Eu posso vir aqui, como somente um eu quero de outra cor, aí eu posso aplicar o style aqui, direto nele, de forma que ele seja estilizado com essa cor. Agora, o que começou a acontecer? Eu abri de novo o programa errado, né? A cascata. Primeiro, ele aplicou no seletor. Depois, ele encontrou esse outro P, que já está com a cor vermelha, aplicando uma outra cor. Então, ele vai sobrepor
o que eu tenho aqui. Porque o inline aqui sobrepõe o que eu tenho no interno. Certo? Alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu? Isso tem que colocar no head, né, professor? Isso. Não pode esquecer isso, ó. Ele sempre tem que estar dentro do head, ó. Então vai estar dentro do head e o barra head, ó. Aí você põe style, type, para dizer que eu estou trabalhando com texto CSS. E aí eu venho o seletor, a cor, a propriedade e o valor. Ah, eu quero agora aplicar, então, nos dois Hs. Então eu vou lá e ponho aqui, ó. Qual que é a minha tag? A minha tag é H1. O que eu vou aplicar? Abre chaves, fecha chaves. Vou aplicar uma cor também, ó. Eu vou aplicar um color blue. Se eu salvar isso aqui, ó, os meus dois H1 receberam a cor. Ah, e aí eu quero que um dos H1 fique com outra cor. Então aí a gente vai lá e põe ele inline neles, tá? Ah, mas a gente vai aprender a fazer isso sem usar o inline? Vai. Aí a gente entra numa outra forma de selecionar os elementos. A gente vai selecionar eles com classe e com identificador. Mas aí fica para outra aula. Enquanto interessante é vocês aprenderem dessa forma aqui, ok? Conforme a gente vai aumentando o conteúdo, vai aumentando isso daqui. Ah, eu quero colocar um fundo. Então vamos por aqui, ó. Body. Background. Aí eu tenho no background, a gente pode colocar várias coisas nele, tá? Então eu já posso, é uma propriedade que se eu... O que eu quero dizer aqui, ó? Por causa disso aqui, ó. Eu vou apagar, vou colocar aqui o background, ó. Se eu quiser mudar só a cor, eu posso colocar aqui o background color. Se eu quiser colocar uma imagem de fundo, posso usar background image. Se eu quiser colocar o tamanho, background size. Entendeu? E se eu usar background, aí eu posso pôr todos eles dentro desse aqui. Só que aí tem uma técnica específica para fazer. Mas por enquanto a gente vai usar ele direto, eu posso usar background color. Ó. E colocar uma cor. Ó. Vamos colocar que eu vou ter essa aqui, ó. Coral. Vai acontecer, ele vai aplicar o fundo coral em todo o meu body. Ah, eu quero somente nos H1. Então aí eu posso vir aqui, ó, tirar ele daqui do body e passar ele para o H1. E apago o body que não tem mais nada. Salvar. Olha lá. Eu posso colocar tudo na mesma linha? Pode, ó, não tem problema. O que vai delimitar, mostrar que eu não estou com a mesma propriedade é o ponto e vírgula. Terminei essa propriedade, mas geralmente a gente põe assim, ó, um embaixo do outro. Porque eu bato o olho aqui que eu já sei que o H1 ele tem a cor e esse background color. Ah, quero colocar um outro fundo só no parágrafo. Então vem aqui, background color. Vou colocar esse fundo aqui, ó. Vou escolher um de fúcsia. Ficou horrível, né, com a cor vermelha. Mas, ó, ele aplicou em todos os parágrafos, ó. Até no que a gente aplicou estilo. Lembra que... Deixa eu mudar esse fúcsia aqui e colocar uma outra. Vamos colocar cinza. Vou colocar um cinza claro aqui, ó. Aí. Lembra que eu falei da cascata? Porque, ó, ele aplicou primeiro o vermelho em todos e depois ele aplicou esse fundo cinza em todos. E aí eu tenho um parágrafo com style inline aqui, ó, que é esse verdinho aqui, sea green. Então ele vai sobrepor o estilo, a cor vermelha.
E se eu quiser sobrepor o fundo dele? Aí eu posso vir aqui e colocar o mesmo fundo, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Sobrepor ele com um cinza, ó. Então ele vai fazendo em cascata por causa disso. Primeiro ele pôs o seletor, depois ele pegou o estilo inline aqui. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Muito melhor utilizar o inline do que o interno do que o inline, né? O inline ele já vai ficando mais difícil, né? Conforme você quer alterar todas as cores, você põe uma vez aqui, ele já altera em todos os parágrafos. Alguma dúvida? Nenhuma? Bom, então o que vocês vão fazer? Nós vamos pegar, vocês vão montar um site. Por enquanto, a gente está vendo só cor, né? Mas aí depois a gente vai ver borda, fonte, o padding, margem, tudo isso daí, tá? Mas a gente tem que ir com calma, é passo a passo, certo? Então vocês vão montar um site, utilizar a criatividade de vocês. Então pode ser um site de roupas, um site de esporte. Eu quero falar de esporte, quero falar de roupa, quero falar de informática, quero falar. Escolhe o tema. E aí vocês vão aplicar o estilo, igual eu fiz aqui, ó. Aplica no H1 e aplica nos parágrafos, tá? E dê preferência para o estilo interno aqui, certo? Certo, gente. Eu vou colocar a atividade lá. E aí, eu quero começar a fazer hoje. Pode começar a fazer hoje. Vocês vão ter meia hora para fazer ainda, tá? E tirar dúvida. Aí eu vou estar online que vocês vão tirando dúvida. Não, eu vou deixar para fazer depois. Então eu vou pôr para entrega para semana que vem, ok? Pode perguntar, Maria. Mas só precisa fazer esse simples, né? Não precisa ter não precisa ter tabela nem nada. É igual o senhor fez. Isso, simples, tá? Tá. Sem tabela. Tá, O texto, nada. Otávio, você pode fazer o texto da forma que você quiser, né? Como vocês vão escolher o tema, o ideal é vocês montarem um texto. Por exemplo, eu vou fazer de esporte. Entre em sites esportivos e põe as notícias. Entendeu? Copia a notícia lá e cola, tá? Não precisa fazer uma redação, não, e você criar o próprio texto. Pode copiar de algum lugar, tá bom? Certo? Pessoal, então eu vou encerrar a gravação aqui e vou abrir a atividade para vocês lá, ok? E aí, se tiver alguma dúvida, vocês fazem a postagem no canal e a gente vai tirando dúvida, certo? Certo.